Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Obrigado, Luzia. Marta, tá me ouvindo? Boa tarde, professor. E aí, Sandy, tudo bem? Cortou o cabelo, foi? Cortei na máquina, raspei um pedaço. Vamos aguardar aí mais uns 5 minutinhos, ver se chega mais alguém.
Bom, gente, hoje nós temos assim uma rede de conhecimentos específicos para abordar, porque hoje nós vamos falar das famosas NRs, né? O que é que significa a sigla NR? Ela significa norma regulamentadora, tá bom? Nós temos hoje, né, mais de 30 normas regulamentadoras. E o que é que essas normas elas são, tá? Entre aspas, eu vou dar um exemplo bem grosseiro. Elas não são isso, mas eu vou usar um exemplo bem grosseiro, tá? Elas são, entre aspas, a legislação que vai dizer tudo que acontece no ambiente de trabalho. Ou seja, qual o tamanho de uma sala precisa ter, qual a quantidade de ar-condicionados, por exemplo, uma sala deve ter. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram falar, quando a gente vai comprar um ar-condicionado, que falam assim, esse ar-condicionado tem 12 mil BTUs. Olha, esse ar-condicionado tem 24 mil BTUs. Vocês já ouviram falar nisso, não já? Já, mas não faço a mínima ideia do que seja. Perfeito. E aí, olhem só para vocês terem ideia, num ambiente de trabalho, para cada metro quadrado que você tem no ambiente, tem que ser 1000 BTUs. Isso significa dizer o quê? Que se você tem uma sala de 24 metros quadrados, para você manter uma temperatura satisfatória no ambiente de trabalho, você tem que ter uma central de ar de 24 mil BTUs, ou duas de 12 mil BTUs, tá? Então, gente, vocês percebem que quando a NR ela se mostra presente, ela aborda desde coisas muito mínimas, como isso que eu falei para vocês, sobre o dimensionamento de ar-condicionado numa sala. Mas ela fala também sobre EPI, sobre fiscalização no ambiente de trabalho, sobre exames dentro do ambiente de trabalho. Então, vocês vão perceber ao longo da nossa aula de hoje que elas vão abordando tudo especificamente. Existem algumas NRs que elas são mais famosas para, perdão, as pessoas que trabalham na área da saúde, né, como a NR4, né? A gente vai falar sobre a NR, né, de PI, EPI, o Programa de Saúde do Trabalhador, e tem outras NRs que são mais específicas de áreas de engenharia, da área de química, mas mesmo assim vai ser importante para a gente. Por quê? Porque aqui na disciplina nós estamos visando, né? Nós pensamos que alguns de vocês podem seguir a área de saúde do trabalhador e, logicamente, precisam ter esse conhecimento específico adotado para lidar, tá bom? Bom, ainda falando sobre a NR ela é um instrumento, né, legítimo, né? Ele é um instrumento criado pelo próprio Ministério do Trabalho, ou seja, você tem realmente um caráter de legislação, né, que vai estar regendo todo o serviço de trabalho. Então, vamos imaginar o seguinte: quando a gente olha na divisão política do Brasil, nós temos o governo federal, que é o Brasil, né, representado por Brasília. Nós temos o governo estadual e o governo municipal, no caso, Belém. Tá. O que é que acontece? As NRs, elas são conceituadas como uma legislação federal. Ou seja, nada está acima dela, certo? Então, você pode ter uma legislação estadual, assim como uma legislação municipal, mas as leis paraenses, assim como as leis da Prefeitura de Belém, nunca vão poder ultrapassar o que o governo federal pede. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que tem uma NR brasileira, logicamente, que fala que o trabalhador ele necessita fazer o exame periódico anualmente.
não pode passar de 1 ano para fazer o exame periódico. Aí a gente chega aqui no Pará, tem uma legislação paraense que diz que o trabalhador ele precisa fazer o exame periódico a cada 2 anos. Tá, tudo bem. Esse cara vai trabalhar. Se um órgão estadual bater lá e ver que ele está 1 ano e meio de fazer o último exame periódico, vai dizer que não, está tudo bem, ainda tem mais 6 meses para fazer. Agora, se um órgão federal bater lá, aquela empresa vai ser multada. Mas, professor, às vezes tem legislação estadual e municipal que é diferente da lei federal. Existe, gente. Infelizmente, né, ainda tem coisas que são bem contraditórias quando o assunto ainda é legislação, tá bom? Gente, eu vou espelhar aqui o slide para vocês e se tiver alguma pergunta, podem ficar à vontade, tá? Só um minuto. Bom, olhem só, as normas regulamentadoras, né? As normas regulamentadoras, elas fazem parte da legislação trabalhista, tá? E atualmente existem 36 NRs aprovadas. Estas NRs compõem a portaria do Ministério do Trabalho, número 3.214, vigente desde 6/7/1978, relativas à segurança e medicina do trabalho, e essas normas estão previstas, né, no capítulo 5 da SLT, que são as consolidações do trabalho, né? Então, olhem só, gente, a partir de 6 de julho de 1978, começou a surgir as normas regulamentadoras. Não foi de uma vez que foram criadas as 36 normas regulamentadoras. Primeiro foi uma, outra, e porque ao longo dos anos novas normas foram surgindo. Porque o ambiente de trabalho, ele não é um ambiente estagnado. Ao contrário, ele é um local dinâmico. Então, cada ano que se passava, cada nova profissão ascendente, cada novo espaço de trabalho que surgia, fazia com que o ser humano necessitasse criar legislações e formas de avaliar corretamente aquele ambiente de trabalho, tá bom? Vamos pegar a NR e guardar bem aqui, ó. E como está escrito ali embaixo, essas normas estão previstas no capítulo 5 da CLD, da CLT, que são a consolidação das leis trabalhistas, né? A nossa NR, ela está dentro da CLT. Vamos imaginar a CLT deste tamanho, né? Porque a CLT envolve diversas coisas, né? A CLT fala, por exemplo, de FGTS, fala de INSS, de afastamento de 30 dias ou mais, fala de várias coisas. E lá dentro nós vamos ter as NRs, tá bom? Bom, olhem só. Quando vocês quiserem ler a respeito das NRs, nós temos documentos em PDF grandes, né, que abordam cada NR. E eu não vou pedir para vocês decorarem o que cada NR é, e muito menos ter que decorar todos os PDFs que falam sobre isso. Mesmo porque vocês sabem que isso não é uma coisa que eu gosto de abordar. Mas para quem quiser ter no seu computador, para quem quiser fazer o download desses documentos, para estudar para um concurso, ou até mesmo para conhecimento próprio, eu tenho aqui uns prints que são dos caminhos para você chegar a esse documento. Então, você vai lá no site do Ministério do Trabalho e você vai ter uma aba aqui à esquerda escrito legislação, tá? Quando você clicar nessa parte de legislação, você vai ter o que tem ali, né, dentro dessa pasta. Atos declaratórios, circulares, constituição, decretos, despachos e aqui que está de vermelho, normas regulamentadoras. E assim que vocês clicarem, eles vão mostrar todos os arquivos ali presentes, tá, em PDF. E aí vocês podem eventualmente baixar todos esses documentos, tá bom? Muito documento, tá? Só logo para avisar vocês. Bom,
olhem só. E aí a gente pensa um pouco, a gente vai começar, claro, pela NR1, é a primeira. A NR1 surgiu, gente, com um objetivo central do quê? Imaginem só, a primeira norma relacionada ao trabalho. O que é mais importante, gente, no ambiente de trabalho? Será que é vender? Será que é produzir? Será que é trabalhar por si só? A coisa mais importante, né, dentro do ambiente. Tudo bem, Mary, não se preocupe. E aí, a coisa mais importante dentro do ambiente de trabalho é a institucionalização ou concretização da saúde e segurança do trabalhador, né? Então, se a gente olhar para essa primeira imagem, né, a gente tem várias estradas e nós temos um eixo central que liga uma parte à outra. Então, vamos imaginar a NR1 como você tem diversos cenários, né, de ambiente de trabalho. O cara trabalha numa fábrica, trabalha no hospital, trabalha numa loja, mas nós vamos institucionalizar a sua saúde e segurança, independente de onde ele estiver. Tá bom? Vamos continuar aqui. Qualquer pergunta, a gente só falar, tá? Bom, e o que é que estabelece essa NR1, né? Ela estabelece o campo de aplicação, ou seja, todos os locais de trabalho submetidos à CLT. Comércio, indústria, transporte e outros. Aqui nessa pequena frase, quando a gente pergunta para o trabalhador assim, olha, tu é trabalhador CLT? O que é que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que ele tem um registro de trabalho na sua carteira de trabalho, né? Então, quando a gente fala dessa forma, às vezes fica entendido ou subentendido que apenas o trabalhador que trabalha de carteira assinada, ele tem direitos trabalhistas. E, gente, isso não é verdade, tá? Professor, e me diga uma coisa, o trabalhador que ele não tem carteira de trabalho e ele trabalha na rua vendendo bombons, se um dia ele escorregar na rua, ele tem direito a procurar algum serviço? Sim, ele tem, né? Então é lógico, ele não tem quem pedir indenização, ele não tem como pegar muitas vezes um auxílio se ele não contribui para o seu fundo de garantia, na INSS e tudo mais. Mas mesmo assim ele pode receber atuação de órgãos relacionados à saúde do trabalhador aqui no Pará. Quando nós falamos nessa determinação dos locais de trabalho submetidos à CLT, e a gente botou aqui comércio, indústria, transportes e outros. Gente, esses outros, desculpa o exagero, mas entre esses outros está um infinito de ambientes de trabalho. Seja um hospital, seja uma loja. O que é importante a gente saber? Onde há um trabalhador, aquilo é um ambiente de trabalho. Professor, e aquele trabalhador que ele trabalha na Cosampa desentupindo tubo, fica aí vendo esses buracos todos pela cidade. Onde é o ambiente de trabalho dele? O ambiente de trabalho dele é a rua. Mas, professor, como é? Isso vai estar submetido à CLT como local de trabalho? Vai estar como área externa, né? E ele está lá, né? Mas, professor, ele está na rua. Como é que a gente vai garantir? Como é que aquela empresa vai garantir a segurança desse cara? Gente, vai ter que pensar. Entendeu? Ah, mas um cara atropelou, ele não tinha nada a ver. Aquilo é acidente de trabalho. Então, vocês veem que quando uma pessoa vai para a rua, trabalha na rua, existem muitas coisas importantes. Por exemplo, tem uma demarcação ao longo do caminhão, onde não pode passar carro, ele tem que trabalhar dentro daquela área, ele tem que ter EPI, ele tem que ter aquilo, ele tem que ter ajudante, ele não pode ficar exposto a alta temperatura. Então, existem várias coisas e toda essa grandiosidade, desculpa, vocês vão perceber dentro das NRs, tá? Vamos ver o item 2. Deixa claro que as empresas não só devem cumprir as NRs, mas também as disposições legais, estaduais e municipais. Falei isso para vocês anteriormente. Mas ressaltando que as regras da CLT sempre se sobreporão.
Então, a CLT, junto com as NRs, elas estão acima de qualquer legislação estadual ou municipal. E aí a gente para e pensa assim, professor, isso daí é muito complicado, né? Porque como é que o município, o estado, eles podem ter legislações trabalhistas diferentes do governo federal? Gente, isso não é apenas no ambiente trabalhista. Muitas vezes, algumas leis municipais, estaduais, civil, em qualquer ambiente, elas também são diferentes, às vezes, de algumas leis federais. O que sempre vale a lei federal. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, o indivíduo ele vai para o tribunal pedir alguma coisa. Entrou numa causa contra alguém e lá naquela ação ele perdeu. Pô, que pena. E aí ele vai atrás, né, em uma segunda instância, vai tentar de novo, novamente, e ele perdeu de novo. Sabe o que é que ele faz? Ele leva o caso para o Ministério, né? Vamos dizer, para o Ministério do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, que a gente chama, né? E aí, quando chegar lá, ele ganha. Aí, Fábio, as pessoas ficam assim, pô, o cara perdeu na primeira, na segunda, na terceira ele ganhou, né? Ou ganhou, perdeu e ganhou, né? Chegou lá em cima e ganhou. Por que que isso acontece? Porque, gente, nós vamos ter uma abordagem da legislação é igual para todos, mas a gente pode ter exemplos federais diferentes de estaduais e municipais, principalmente por uma coisa, não esqueça essa palavra, chamada de jurisprudência. O que é jurisprudência? É quando um caso inédito ele vai servir de exemplo para outros casos a nível de justiça, tá? Então a gente vê muito isso em casos de violência, de causa trabalhista. Por exemplo, o primeiro caso trabalhista que foi declarado como culpado por um indivíduo, por o chefe pedir, mandar mensagem de WhatsApp, né, para o trabalhador e aquilo configurou como hora extra, aquele caso ficou conhecido no Brasil todo e como já foi julgado como culpado empresário, aí todos os trabalhadores agora podem pedir na justiça o direito de horas extras, porque já foi aprovado que aquilo foi caracterizado como hora extra. Então vocês percebem que cada situação ela vai servindo de exemplo para outras em geral, tá bom? Vamos ver o 3 agora. Prevê o estabelecimento de normas de engenharia, de segurança e medicina do trabalho, por meio de condições coletivas de trabalho, né, desde que observada a hierarquia das leis. Então, quando nós falamos de engenharia de segurança e medicina do trabalho, nós estamos falando, quando a gente pensa em engenharia, a gente pensa em obra, né? Mas vamos abrir um pouco mais a nossa mente e vamos imaginar a engenharia como todo o ambiente onde o indivíduo está presente. Professor, eu trabalho numa sala. Tudo bem. Ó, professor, eu trabalho numa sala bem maior, numa loja no shopping, trabalho num restaurante. Então, a gente pensa em engenharia e segurança do trabalho, a gente pensa no local que está ali presente o trabalhador, né? E aí a gente para e pensa assim, poxa, professor, é curioso, né? Porque, olha, por exemplo, o senhor está aí na sala de aula, às vezes a gente olha, não tem muita coisa assim significativa que possa ser um risco. O cara que trabalha, por exemplo, no restaurante, lá em Coraci, vender lá aqueles restaurantes de peixe, a gente olha, às vezes a gente não observa nenhum risco direto. Não observa porque a gente não tem a prática, né, de identificar determinados riscos. Mas, por exemplo, se você estivesse aqui, a gente pode até falar sobre isso um dia aqui na sala de aula, quando a gente voltar, a gente consegue pontuar inúmeras coisas, né, em qualquer ambiente de trabalho, tá ok? Até agora, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá tudo ok, professor. Perfeito. Então, olhem só, ainda sobre a NR1, né, no número 4, ele conceitua o empregador, empregado, empresa, estabelecimento, setor, canteiro de obra, posto de trabalho e local de trabalho, né? Então, é assim,
nós vamos ter várias coisas aí curiosas, né? Porque, assim, a empresa, a gente pensa, vou dar um exemplo para vocês, a empresa, eu trabalho na empresa Examash, né? E é um estabelecimento de quê, Examash? Ah, é um estabelecimento de ensino, certo? E o setor? Eu trabalho na área de docência, né? Sou professor de nível superior. Então vocês percebem, né, que cada coisinha é uma denominação. Nós temos o empregador, né? O empregador é aquele que te oferece a vaga de trabalho, é aquele que assina a tua carteira, é aquele que vai pagar a tua indenização e fazer tudo o que você precisa. Tá, professor, deixa eu entender um negócio aqui. Olha só, o meu empregador Adilson, é o professor Reinaldo, tá? Quem assina a minha carteira é o professor Reinaldo, tá bom. E vamos imaginar que eu estou tendo um grande problema. Olha, eu vou até deixar claro que está até gravando, que isso é só um exemplo. E estou tendo um grande problema com a professora Elisângela. Tá, perfeito. E aí eu não aguento mais de jeito nenhum conviver com a professora Elisângela. E a gente discute, ela briga comigo, me xinga, e aí eu sou demitido. E aí tá, beleza. Professora Elisângela, ela é a minha chefe, tá? E na hora que eu vou na justiça, eu decidi entrar na justiça, pedir uma indenização, porque eu não acho justo o que aconteceu comigo. Gente, quem é, na opinião de vocês, que vai lá para o tribunal? Eu não estou dizendo pagar a minha indenização. Quem vocês acham que vai para o tribunal? Vocês acham que é a professora Elisângela ou vocês acham que é o professor Reinaldo ou o representante da Examash? O que é que vocês acham? Acho Diga, que é o Marta. Reinaldo. Representante da Examash. Sim, diga, O Marta, eu não representante escutei. da O Thiago falou o Examash. representante da Examash, Acho que é o Reinaldo. o Reinaldinho. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O professor Reinaldo, ele deveria ser o representante dessa ordem, já que ele assina a minha carteira de trabalho. Só o que é que acontece? Professor Reinaldo, ele passa os direitos de alguém representá-lo, né, através de um documento por escrito. E sabe o que é que ele faz? Ele passa o direito para o advogado dele. Então, ao invés dele ter o desgaste de ter que sair da Examash, da casa dele, de ele ter que ir um dia para o tribunal, passar o dia inteiro respondendo, o advogado dele já tem um documento assinado por ele que passa os direitos para representá-lo a nível de justiça. A professora Elisângela provavelmente não vai nem pisar no tribunal, muito menos saber o que foi que aconteceu comigo ou não, tá? Porque isso não cabe a ela. Diga, Marta. Eu já presenciei isso, já participei de uma ação com a CELPA que a gente. É como o senhor está sugerindo aí, a CELPA não vai aparecer o dono, né? Ele, Sim, tipo, só quem foi foram os dois advogados certo. que entraram na ação. Aí eu falei, mãe, que só quem está responsável é os advogados. Eles não apareciam nada assim, né? Mas como exemplo, como você está falando, o advogado assume, né? E Na responde verdade, lá. Martinha, o nome disso é carta de preposto, né? Você assina uma carta passando a responsabilidade. Não, olha, ele vai me representar. Tanto Foi. que quem representa ele tem o poder nas mãos, né? Se, por exemplo, o advogado do professor Reinaldo chegasse e falasse assim, olha, vou vender a Examash, claro que eles iam para a justiça brigar e até o momento que o professor Reinaldo ia ganhar. Mas ele tem um poder nas mãos, porque ele tem uma carta de preposto. E eu não sei, Marta, se, por exemplo, existiu isso com vocês, mas o advogado, nessa situação, ele tem a liberdade até de negociar as ações. Então, tipo, vamos Sim. fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele já tem essa Uhum. liberdade. Tá bom? Bom, gente, outra coisa que a gente tem na NR1. Estabelece os deveres da empresa, né? Bom, a gente tem a NR1 como uma NR de abertura,
né? Imaginem ela como uma árvore e ela vai, com seus galhos, ramificar as outras NRs. Então, como assim, professor, estabelece os deveres da empresa? Vou dar um exemplo para vocês. Toda a empresa, um exemplo, toda empresa que tem 300 funcionários ou mais precisa ter refeitório, entendeu? Então é assim, a maioria desses deveres da empresa está relacionado à sua quantidade de funcionários e ao tipo de exercício ali estabelecido, tá bom? Inclusive, quando a gente fala em deveres da empresa, que eu dei esse exemplo para vocês do professor Reinaldo, de mim, da professora Elisângela, eu não sei se eu comentei esse exemplo com vocês, mas eu vou citá-lo novamente por curiosidade. Espera aí que eu acho que eu vou espirrar. Ai, não saiu, ficou preso. E aí, olhem só esse exemplo. O líder, por exemplo, ele contrata uma empresa para decorar o supermercado todo para o Natal, né? E aí vai uma empresa lá e vai gente pendurando árvore de Natal, Papai Noel, fazendo uma mega estrutura no líder, né? O líder contratou esse serviço, tá bom. E aí olha que coisa interessante. Lá naquela parte do açaí, né, aqui na entrada do líder da DOCA, o pessoal tá lavando a máquina e aí ficou molhado o chão e o cara que estava prendendo a árvore de Natal, ele não percebeu. E ele pisou, escorregou e bateu a cabeça, né? Sofreu até um corte na cabeça. E aí a gente para e pensa, cara, o que esse cara do líder estava lavando esse tanque, escorregou e caiu? E aí, gente, quem é que se responsabiliza aí? É o líder? Ou quem se responsabiliza é a empresa que contratou o cara? Ou seja, essa empresa terceirizada pelo líder. Quem é que vai pagar o pato por isso? Quem que vocês acham que vai fazer isso? A empresa. A que empresa, Que contratante. Pois é, então, tipo assim, a empresa provavelmente vai para a justiça, né, contra o líder e vai até tentar negociar às vezes, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, ele não vai ganhar, né? Porque cabe a ele a orientação, treinamento, EPI, todas essas características, né? O que acontece algumas vezes, gente, é que a empresa onde ocorreu o acidente, como é o caso aí do líder que a gente dá o exemplo, tá, Karina, não tem problema. O que é que acontece? Elas às vezes dividem, né, alguns custos porque a empresa se sente, né, assim, sensibilizada com o caso. Então, o que é que o líder poderia fazer? Não, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Leva ele para a Unimed. Ele não tem plano? Pode deixar que eu pago, não tem problema nenhum. Então, ele faz, às vezes, por uma sensibilização, entendeu? Mas ele não é obrigado a fazer isso, tá ok? Número 6. Cria as obrigações do trabalhador. Claro, né? Não é só a empresa e o empregador que tem responsabilidade. O trabalhador também tem uma responsabilidade muito grande. Qual é? Respeitar o ambiente de trabalho, respeitar os outros companheiros de trabalho, exercer com segurança, né, a sua atividade, a sua destreza, né? E aí, eu não sei se vocês viram ontem o Fantástico. Se vocês viram, vocês até me falam. Que passou o caso daquela caixa d'água, vocês viram? Que o pessoal foi quebrar uma caixa d'água em São Paulo, né? E olha só, imaginem só isso aqui. Vamos imaginar que isso aqui é a caixa d'água. Desse tamanho inteiro. Vamos imaginar que o cara é desse tamaninho. O que é que vocês acham que é o correto fazer? Vocês acham certo vir quebrando a caixa d'água de cima para baixo ou quebrar a caixa d'água logo na base para cair tudo? O que é que vocês acham? Professor, Diga. eu vi alguns vídeos de demolição de prédios. Se for o Sim. mesmo sentido, eles pegam por baixo, começam por baixo, estouram as bombas.
Pois é, mas aí, Marta, você falou uma coisa interessante aí. É uma demolição de uma estrutura grande, né? Onde você pode usar explosivo, mas essa caixa d'água ela estava ali no meio de um conjunto, né, residencial. Então, o correto era a gente vir quebrando de cima para baixo, né, para não correr o risco de uma estrutura cair sobre uma casa, por exemplo. E olha que Ah, coisa interessante, eles quebraram a base, a caixa d'água quebrou e saiu girando, né, por um morro. E aí o meu peso estimado, se eu não me engano, era de 60 toneladas, né, daquela pai do estrutura. céu. E aí ela parou em cima de um carro, se vocês verem o vídeo, o carro tá igual um sanduíche. Gente, eu juro para vocês, tá dessa grossura aqui o carro, amassado, inteiro, debaixo da caixa d'água. Então, quem é que vai pagar por isso? Não foi o cara que estava quebrando, né? Quem vai pagar por isso é o governo do estado, porque ele representa o governo do estado de São Paulo. Aí vai ter que indenizar, porque existe um tipo de indenização que é do risco assumido. Professor, mas olha, eu não me machuquei, eu não quebrei nada, não tive nenhuma perda material. Não, mas você poderia ter tido. Então, isso também gera indenização. É o risco de ter corrido por aquele ocorrido, né? Agora, provavelmente, se esses moradores se mobilizarem e pegarem um advogado bom, eles vão ganhar muito dinheiro com esse caso, mesmo não tendo nenhum caso de morte, tá bom? Número 7, NR1 caracteriza a disciplina no trabalho, né? Disciplina é uma palavra interessante porque muita gente, quando escuta a palavra, você tem que ter disciplina, pensa que é uma coisa muito rígida, né? É aquela coisa militar e tudo mais. Olha, o militar tem que ter muita disciplina. Disciplina, vou dizer uma coisa para vocês. É quando você realiza seus direitos e deveres corretamente, tá? Disciplina é você exercer a sua força trabalhista, você exercer suas atividades com segurança e destreza. Isso é ter disciplina. Disciplina não é ter o rigor dentro da produção, aquela pressa em determinadas coisas, não. É você manter o equilíbrio dentro dessas características, tá bom? Bom, vamos agora para NR2. Gente, NR1 ficou para trás, tá? Vamos ressaltar NR1, é a NR de abertura, estabelece quem é o empregador, o empregado, a empresa, estabelecimento, setor, as atribuições da empresa, do empregado. Perfeito, tá? Não vamos esquecer. Tudo bem. Vamos falar agora da NR2. Olhem só o título da NR2. Inspeção prévia. Tá. Bom, o que significa dizer inspeção prévia? Significa dizer que a empresa... Vou dar um exemplo para vocês. Se eu, Adilson Júnior, quiser agora montar, por exemplo, um bar, né? Eu quero montar um bar, porque eu sempre quis ter um bar. Isso é verdade. Sempre quis ter um negócio assim, tipo um bar e tudo mais. E eu vou falar o seguinte, pô, cara, olha, o pátio da casa da minha mãe é grande. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar uma reformada, botar umas mesas e vou fazer um bar lá. Reformei, tá lá na mesa. Gente, inauguração sexta-feira, né? O que é que vai acontecer? Quando for quinta-feira, né, os órgãos competentes aqui de Belém ou do estado do Pará vão chegar lá comigo e vão falar assim: senhor Adilson, cadê sua autorização para ter bar? Não, mas deixa ele falar, meu amigo. Assim, não é um bar, né? Aqui é a casa da minha mãe, eu tô fazendo. Não, mas cadê essa autorização para fazer aqui no pedaço da casa da sua mãe um estabelecimento comercial? Ah, eu não tenho. Então o senhor vai ter que pagar a multa e isso aqui. Aí vão pedir fiscalização sanitária, né? Liberação do ambiente, alvará de funcionamento por corpo de bombeiro, né? Por causa estrutural, ou seja, é por isso, gente, que muitas pessoas falam que abrir um negócio legal, né? Quando eu digo legal, dentro da legislação no Brasil, é muito caro, É muito né? caro mesmo. Pois é, porque o que é que A gente está acontece? passando por essa situação aqui em casa. A Mas é vigilância estabelecimento sanitária, né? é alimentar o que vocês querem É abrir? alimentar, a venda de Ixi, açaí, né? é Diz que é muita falta de açaí. coisa mesmo. É muito. A gente passou por uma reforma geral mesmo
com todos os equipamentos, e agora a gente está nessa parte só de burocrática. Só que ainda não abriu, né, todas as sessões lá da vigilância sanitária para fazer os restantes Sim, dos sim. cursos e entrar na prefeitura. E Mas é Martinha, muita tem coisa. até, olha, até o curso, quem for fazer, bater o açaí, tem que De ter curso. manipulador. A Manipula, gente já tem. tudo, 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 A tudo. gente já tem o curso, só que dura só um ano o certificado. Aí todo ano tem que Tem que renovar. renovar. E Mas o é nosso isso já tinha mesmo. 3 anos. É isso mesmo, Martinha. Tem que ser assim mesmo, e quando tiver tudo pronto, tu traz um açaí aí pra gente experimentar, tá bom? E aí, olhem só, quando a gente fala dessa inspeção prévia, eu usei um exemplo, né, dos órgãos competentes do estado e do município. Mas nós temos, né, fiscalizações específicas do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, olhem só, o líder abriu uma nova loja, né? Quando o líder abrir uma nova loja, ele vai passar por todas essas fiscalizações que nós falamos. E ainda mais outras, né? Que, por exemplo, a família da Marta não passou e que o líder vai passar, né? Então, ele precisa ter uma fiscalização das instalações, instalação física, elétrica, saída de urgência e emergência. Sabe uma coisa, professor? Vou abrir ali meu negócio de açaí. Vamos imaginar um exemplo, né? Que é um restaurante também para 300 pessoas. É muita gente, 300 pessoas. E eu vou quebrar aqui essa parede e vou fazer uma saída de emergência. E quem te disse que essa é suficiente? Quem te falou que é aqui nessa parede que ela tem que estar? Não existe isso, gente. E um grande mal que acontece aqui em Belém, no Pará e no Brasil, é que todas as obras, construção civil, do ambiente de trabalho, as pessoas fazem, ó, não estão nem aí. Não chamam um arquiteto, não chamam um engenheiro. Aí quando faz tudo que está tudo lindo, que aí a prefeitura bate, o governo bate, aí o que é que o pessoal quer fazer? Ó, quer molhar a mão do pessoal. Não, olha, meu irmão, vamos fazer o seguinte aqui. Ó, daqui a 2 anos eu vou ajeitar isso. Toma esse dinheiro aqui, deixa aí liberado. Aí o cara pega o dinheiro, libera. Aí o que é que acontece? Aqueles exemplos que nem lá da Boate Kiss, né? Vocês lembram desse acidente? Era saída de emergência que não estava no lado certo, era teto que eliminava, né, aquela fumaça preta altamente tóxica, e nesse vai e vem, olha, toma um pouquinho dali, toma um pouquinho de lá, o trabalhador e o cliente muitas vezes fica à mercê das situações. Bom, NR12, inspeção prévia. Primeiro cheque que a gente tem aqui é solicitar a inspeção ao órgão competente. Gente, é o seguinte, o empregador, quando ele é respeitoso, quando ele quer sim um ambiente de trabalho honesto para o seu funcionário e para o seu cliente, ele sempre vai pedir uma inspeção. Primeiro, que ele não vai construir da cabeça dele. Ele vai pedir um arquiteto, ele vai solicitar contratar um arquiteto, um engenheiro, né? Ele vai ter que pegar um alvará, né, da prefeitura para aquela obra acontecer e tudo bem, vai construir seu local, perfeito. Agora, professor, olha só o que é que eu pensei aqui comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui esse pedaço aqui para eu fazer um restaurante. Tá bom. E vou pedir um alvará. E vou construir aqui embaixo. Só que, olha só, ao invés de eu construir do lado e pedir mais um alvará, eu vou construir andares em cima dessa estrutura. Será que o cara vai se livrar de passar por uma nova fiscalização fazendo isso? Não, né? Tanto que o IPTU, né, que é esse nosso imposto que todo mundo paga, ele leva em consideração também a área construída, né, dentro do ambiente. Então, tudo, professor, eu vou fazer uma reforma em casa, eu vou aumentar um andar. Claro, a prefeitura às vezes não te pega fazendo isso, mas o correto é sim você avisar, pegar um alvará de obra para começar a construir, tá bom? Parece meio chato, né? Mas, gente, para quem trabalha na área, isso é muito importante para a segurança de todo mundo, tá bom? Olha, o segundo cheque. A empresa
pode encaminhar ao órgão competente declaração das instalações que poderá ser acatado, né? Então, por exemplo, peraí, gente, deixa eu ver se some isso aqui, que não estava sumido aqui da minha tela. Né? A empresa pode encaminhar ao órgão competente a declaração das instalações que poderá ser acatado ou não. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A Marta, por exemplo, com a família querem abrir um ponto, né, de açaí. Tá bom, perfeito. Quando a gente pensa em ponto de açaí, o que é que a gente imagina? Aquelas máquinas, né, para bater açaí, uma bancada, chão, né, lavável, parede lavável. A gente imagina aquele processo daquelas para fazer o branqueamento do açaí. Aí eu pergunto o seguinte, rapaz, mas olha só, a Marta quer trabalhar numa área de 6 metros quadrados. É muito pequeno. 3 por 2, né? 3 metros por 2. E aí a gente para e pensa assim, cara, será que um ambiente de trabalho desse é ergonômico? Ela quer botar 3 batedores de açaí em 6 metros quadrados. Aí, cara, ela mandou o projeto lá para a prefeitura, o arquiteto vai olhar na prefeitura e falar, cara, essa Marta, ela é doida, bicho. Claro que não. Aí ele vai indeferir, vai rejeitar e vai mandar de volta o projeto para ser refeito. E vai justificar que não é baseado nisso, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Outro cheque. As empresas poderão submeter previamente os projetos de construção e instalações para apreciação, né? Então, vão ter que mostrar projeto hidráulico, elétrico, né? Vão ter que, vai ser isso, isso e isso. Principalmente, gente, para esses megas estabelecimentos, tá? Então, a NR2 se baseia nisso, tá? E aí, depois desse processo todo, tem a emissão do CAI, Certificado de Aprovação de Instalações. Vocês já viram por aí que tem local que a gente vai, que, por exemplo, atrás do caixa tem todos os certificados dele, Prefeitura de Belém, Corpo de Bombeiros, não sei o quê. O cara expõe aquilo como um prêmio. E é um prêmio mesmo, porque é tanta dificuldade, às vezes, imposta, tantas pequenas coisas, que tem muita gente que desiste desse processo, né? E aí acaba abrindo mão do sonho de um dia ter uma empresa, por exemplo. Aí vocês sabem o que é o mais curioso e ao mesmo tempo o mais triste? É porque você vai lá no comércio uma hora dessa, anda lá pela rua do comércio, aí você vê aquelas lojas de japonês, né? Aqueles japoneses que vendem um bando de coisa lá a uns R$1,99. Uma loja grande, aí tem um japonês que fica em cima de uma cadeira lá olhando se não tem ninguém furtando a loja. Não tem climatização, ele põe um ventilador turbo lá no final da loja, que é só para ficar circulando aquele ar quente, né? Não tem cadeira para funcionário sentar, mal tem água, né? E ninguém pega o cara. Porque simplesmente na hora, né? Ele molha a mão de quem passar por lá, infelizmente. Tá bom? Alguma pergunta até aí ou não? Acho que não, né? Bom, vamos falar agora. Desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. Que aqui é a minha. Eita, peraí. Peraí. Bom, vamos falar agora sobre a NR3, tá? A NR3, ela fala sobre embargo, né, ou a famosa interdição. Então, a NR3, ela vai dar o direito, a nível CLT, né, dos órgãos competentes, deles, né, interditarem, embargarem, né, alguns órgãos, né, de estabelecimento de trabalho, né? Então, olha só, risco grave e iminente. Toda condição ambiental de trabalho que possa causar acidente de trabalho ou doença ocupacional, né? Então, esse risco grave e iminente, o cara tem uma obra ali, o cara não tem
não tem EPI, não tem cordão, né, não tem cinturão lombar, não tem nada. O cara tem o direito de paralisar aquilo ali, o órgão competente, né? Então, olhem só, quando a gente pensa nesse risco iminente, nós vamos ter... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Quando a gente pensa nesse risco iminente, nós vamos ter duas coisas importantes. Primeiro, a interdição. O que é interdição? É a paralisação total ou parcial do estabelecimento, tá? Ou do setor, do serviço, da máquina ou equipamento. Então, vamos imaginar de novo aqui um supermercado, né? E aí, você tem no supermercado aquela área do açougue, né? O pessoal fica lá para trás cortando carne e tudo. E aí o cara simplesmente perdeu um dedo numa máquina, né? E quando foi avaliado, quando foi observado... Peraí, gente. Só fechar aqui o som do pessoal para a gente escutar melhor. Pronto. E aí, quando aquela máquina cortou o dedo daquele funcionário, os órgãos competentes, né, federais em relação ao trabalho, né, que são DRT, que a gente chama, eles vão lá, olham a máquina e falam o quê? Esta máquina, ela está ultrapassada. Ela não pode ser mais utilizada. Mas olha, seu fiscal, essa aqui é a única máquina que eu tenho aqui no supermercado. E agora? Aí, compre outra. Mas enquanto estiver só essa máquina, você não vai mais poder trabalhar com carne. É preciso fechar o supermercado inteiro? Não. Ele só não pode trabalhar com carne, tá? Então a interdição, ela pode ser uma paralisação total, né, ou parcial de alguma área específica, de um setor. Olha, lá na parte de panificação, fecha tudo. Por que eu vou fechar? Porque foi encontrado fezes de rato lá dentro e aquilo não é compatível, né? Pode interditar. Perfeito. E professor, me diga uma coisa, quando ele interditou, né? E aí vai ficar interditado, o que é que se faz com isso? Bom, gente, o fiscal, quando ele interdita aquele órgão, ele vai chegar para você e vai falar, olha, meu amigo, seu órgão está sendo interditado por isso, isso e isso, tá bom? Então, o que é que acontece? Você precisa fazer isto, isto e isto. Quando você fizer tudo isso, você vai pagar uma taxa de análise e vai marcar para fazer uma visita para a gente ver se libera ou não. Então, gente, não é uma coisa muito fácil você sair de um estado de interdição e voltar a funcionar, tá bom? Bom, e agora a palavra embargo, né? Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? A obra está embargada, né? E essa palavra, ela é usada apenas para isso, né? Então, o embargo é a paralisação, né, total ou parcial de uma obra. Eras, professor, mas e aí, o que é que leva à paralisação de uma obra? Gente, inúmeras coisas, né? A obra pode estar acontecendo em um terreno que não é apropriado, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, que foi um exemplo que eu vivenciei, que foi o seguinte. Ali na... Ai, meu Deus. É na José Malcher, e eu acho que ali na Magalhães Barata, na frente do Filoiola, tem um prédio, que olha o que aconteceu. A Leão Moreira comprou o terreno, né? E simplesmente dentro desse terreno tinha uma casa tombada, né, como patrimônio. Então, quando ele é tombado, ele não pode ser destruído, né? É de responsabilidade do comprador manter, né, a obra e principalmente manter dentro das suas características, né? E aí o que foi que aconteceu? A obra deles foi embargada por causa disso.
O que foi que a Leal Moreira teve que fazer? Apresentou um novo projeto do prédio. Aí sabe o que eles fizeram? Aquele chalé que era um patrimônio tombado, eles transformaram em um salão de festa. Entendeu? Então são exemplos para vocês verem, né, que às vezes são detalhes, né? Então eu acho que quando a gente começa a ver as NRs, vocês começam a ver que a segurança do trabalhador, o ambiente de trabalho, a gente não está só pensando, acidente de trabalho, o cara caiu, estresse ocupacional. Não, nós temos uma legislação estupenda aí por trás, tá bom? Gente, apenas o Diretório Regional do Trabalho, os funcionários que trabalham no órgão competente fiscalizador, podem interditar ou embargar e tão somente dar efeito suspensivo. Ou seja, únicos que podem fechar e os únicos que podem abrir. Tá? Professor, olha só, eu sou guarda municipal. Eu não posso chegar ali e falar, pode fechar esse bar agora? Não. Principalmente quando a gente está falando de embargo, interdição por normas de trabalho, né? Por associação ao trabalho. Uma coisa é você chegar ali, né? E olha, ali naquele bar o pessoal está vendendo droga, né? E você é da polícia. Ei, pode fechar aqui e tal, porque ele acaba se tornando, né, um local de realização de prática ilegal. Aí é uma outra coisa, é uma outra situação, tá? Mas a nível de fiscalização, as palavras interdição e embargo são apenas para os funcionários ligados à segurança do trabalhador, tá? Vocês já ouviram falar na Cefa? Eu acho que já ouviram falar, né? E principalmente vocês já ouviram falar naqueles nomes assim, ó, o auditor da Cefa, né? O auditor do Tribunal do Trabalho. São cargos, gente, que agregam um valor salarial muito grande. Tem auditor hoje no Pará que ganha mais de 30 mil reais por mês trabalhando com isso. Por quê? Porque um salário de um auditor, ele precisa ser alto por dois motivos. O primeiro é porque um auditor, ele precisa ter isso tudo que eu estou falando para vocês, NR1, 2, 3, aqui, ó, na cabeça e na ponta da língua. Ele não pode errar em um conceito, né? Ele precisa ser muito bem orientado dentro da sua fiscalização. E precisa ter um salário alto para que um cara, por exemplo, lá no bar, não chegue para ele e fale assim, olha, meu amigo, eu vou te dar 500 reais, tu deixa aí. 500 reais, meu amigo? Claro que não. Né? E respeitar ainda mais o trabalho dele. Tá ok? Alguma pergunta até aí? Acho que não, né? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre a NR4, tá? Só um minuto. A NR4, ela fala do serviço, especializado em engenharia e segurança e medicina do trabalho. Então, ele está preocupado em avaliar a estrutura do ambiente de trabalho, né? Vamos imaginar aqui na minha frente um ambiente de trabalho, como, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um escritório de advocacia. Então, num escritório de advocacia, você tem os advogados, você tem o secretário ou a secretária, você tem a pessoa que trabalha com a limpeza do local, ou seja, nós estamos avaliando toda a estrutura ali presente, né? Vamos dar continuidade aqui. Bom, a NR4, que é uma NR que é muito utilizada na área da saúde, ela determina a obrigatoriedade do SESMIT, né, que é o Serviço Especializado, né, em Segurança e Medicina do Trabalho. Né, é um serviço que nos permite fazer, por exemplo, aqueles exames, né, que a gente tem no ambiente de trabalho. Vamos continuar falando aqui, a gente já vai continuar falar do outro. Formação dos serviços, ela vai fazer a gradação de riscos, né? Por exemplo, risco nível 1, 2, 3 ou 4. Será que, por exemplo, o cara que trabalha dentro de um escritório como agente administrativo
O risco dele é o mesmo de um cara que trabalha como motorista de táxi? Será que é o mesmo risco de uma pessoa que é motorista de ônibus? Provavelmente não, né? E ele vai definir, né, a definição de profissionais e outras providências. Então, desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, o que é que acontece? Esse serviço especializado, né, ele vai se preocupar principalmente com a engenharia direta, né, do ambiente que o cara está inserido, né, e com as atividades de prevenção de acidentes do trabalho, tá? Então, o SESMIT, ele vai sempre estar preocupado com o ambiente e a segurança do seu trabalhador, tá? Bom, a NR5 também é uma NR muito famosa, né? Ela é a NR que determina o que nós conhecemos como CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? O indivíduo que faz parte da CIPA, ele é conhecido como cipeiro, né? E olha o que acontece. A CIPA, como o próprio nome já diz, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, vai ser uma comissão, um grupo de pessoas que vão ter representantes dos trabalhadores e representantes do próprio empregador, né? Ou seja, da empresa. Juntos eles vão avaliar quais são as necessidades dentro daquele ambiente, quais são os riscos ali presentes, o que pode ser feito, né? Inclusive, olha que coisa curiosa. A CIPA, né? Ela é formada através do voto, né? Há uma eleição dentro da empresa, né? E indicações da direção da empresa para formar essa comissão interna, né? E essa imagem aqui que a gente está vendo, ela é curiosa, né? Porque olha só, o cara que está de terno preto, ele é o dono da empresa, né? E o funcionário está ali preso, né, na estrutura, está ali quase morrendo, coitado. E a CIPA está chegando e o empregador ele quer o quê? Ele quer esconder, né? Ele quer dizer, olha, não está acontecendo nada aqui. E é curioso falar sobre essa imagem, porque, gente, hoje em dia, muitos trabalhadores eles têm medo da CIPA. Sabe por quê? Porque eles acreditam que a CIPA ela quer fiscalizar e punir os funcionários que estão fazendo algo de errado. E, na verdade, ela não quer punir nada. Ela quer observar e, se necessário, orientar como seria importante o indivíduo modificar algum hábito, né, para, você precisa fazer isso porque não está dando certo, tá bom? Professor, por gentileza. Diga. Boa tarde, professor. Oi, a minha amiga Anissa tá aqui, é? Oi, querido E professor. minha querida, quanto tempo, saudade. Quantos anos, professor? Gratidão. Diga. Professor, assim, o senhor estava falando aí de que muitos funcionários, eles ficam com medo da CIPA. Sim. E aí eu penso também que eu já conversei com algumas pessoas, não conheço muito pessoalmente, mas já ouvi muitas pessoas falando que determinados locais a comissão realmente fica com um jeito policialesco de estar em cima dos funcionários, e isso causa esse desconforto. Então, se a CIPA não é para fazer isso, então algumas CIPAs em alguns locais, não vou citar especificamente, podem estar, então, com desvio de função, que é justamente isso que eles têm feito. Pode sim. Aí pode falar, fica... Nissa, pode falar. Pois é, aí por isso que eu estou pensando aqui, analisando essa situação, porque já que não é função deles estar só brigando e chamando a atenção dos funcionários, algumas fazem muito isso. Então é uma questão assim meio delicada isso aí, né, não, professor? E na verdade, Nissa, olha só o que é que acontece. Quando tu falou esse caso, eles agem muito dessa forma. A CIPA, né? Antigamente, eu não sei se isso já mudou, mas eu acho que não. O indivíduo, quando ele era cipeiro, ele virava cipeiro, ele não ganha por isso, né? Não ganha nenhum acréscimo salarial para isso. Mas o cipeiro,
ele tem o direito a ser mantido no seu emprego por 2 anos, que é o tempo que dura, né, aquela gestão. Então, ele não pode ser demitido se não for por justa causa, né? Então, tem gente nisso aqui que fica com o ego inflado, às vezes, com esse, não, eu vou fazer acontecer porque eu não posso nem ser demitido, né? E, infelizmente, a CIPA, que é aquela CIPA correta, ela é uma CIPA preocupada com o seu trabalhador, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu chamo... que orienta, no caso, Que né? Mas orienta. com caráter educativo, né? E não Exato, não com punitivo. questões de... Isso. E aí é importante falar sobre isso, porque uma vez, olha só que coisa curiosa, eu fui convidado para participar da CIPAT, né? A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, né? Costuma ser uma semana nas empresas destinadas à orientação, né, e tudo mais. E a CIPA, lá do Ipiranga, aqui Postos Ipiranga, a central deles funciona ali na rodovia Arthur Bernardes, né? E eles me chamaram e falaram, olha, nós queremos saber o que nós devemos abordar. Sabe por quê? Porque às vezes eu sei que a gente pensa em coisas que para nós que é importante, mas a gente queria saber também para o trabalhador o que é importante, né? E eles falavam que às vezes, quando eles chamavam o trabalhador e falavam assim, olha gente, o que é que vocês querem que melhore no ambiente de trabalho? Todo mundo aqui assim, ó. Porque o trabalhador não quer dizer que tem alguma coisa para melhorar, porque aí fica com medo do cara falando, tem que melhorar, então vai-te embora, né? E Exatamente, mas aí, essa é a questão. E pois é, ainda e mais, aí, professor, uma outra questão é que isso muitas vezes é perguntado na frente dos empregadores. Isso não é um problema exato, mais, é verdade. não E é um olha, problema mais assim? nisso, isso daí que tu falou foi muito Hum, curioso, porque quando eu fui para essa ação dos postos Ipiranga, veio o hum. representante do norte e nordeste do Ipiranga, estava na Deus, o sala cara vai falar o quê, pelo junto amor com de os Deus? trabalhadores, e aí o técnico de segurança do trabalho falou assim, gente, e por que que pode estar ocorrendo alguns acidentes aqui dentro? O pessoal se olhava assim, tipo, acidente? Não, não tem acidente nenhum aqui dentro, sabe? E aí, infelizmente, o que é que acontece? Eu digo que às vezes não é nem por causa da CIPA, mas é porque as pessoas já vêm de outros ambientes de trabalho traumatizados com a CIPA. Então, quando você encontra um ambiente que te favorece, às vezes, falar, o cara não quer falar mesmo assim, porque ele já está traumatizado, né? Infelizmente. Exatamente. Então, olha só, gente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da CIPA estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas organizarem e manterem em funcionamento, por estabelecimento, uma comissão constituída exclusivamente por empregados, com o objetivo de prevenir infortúnios laborais, através da apresentação de sugestões e recomendações ao empregador para que melhore as condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. A fundamentação legal ordinária, né, e específica que dá embasamento jurídico à existência dessa NR são os artigos 163 e 165 da CLT, que vão falar justamente sobre o poder que a empresa tem e o dever que a empresa tem de assegurar o seu trabalhador. Quando a gente fala em fundamentação legal e ordinária, significa dizer que é algo que precisa ocorrer instantaneamente, né? Por exemplo, o seu trabalhador foi admitido hoje, ele tem que entrar em um ambiente seguro e que respeite a sua individualidade. Não dá para ele entrar agora, não, olha, cara, é muito alto. A gente vai ver uma cadeira para ti, tá, amigão? A gente vai procurar ver se mês que vem a gente compra uma cadeira que é adaptada para ti. Não, não existe isso, tá bom? Vamos continuar. Nossa NR6, né? Mais uma NR que, né, povo da Famosa, né? saúde, famosíssima, né? A gente na área da saúde ouve falar muito sobre isso.
que é a NR que fala sobre o EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual. Falando sobre EPI, nós vamos recordar algo que eu falei numa aula anterior para vocês, que é o seguinte. Quando você encontra no ambiente de trabalho um risco ocupacional, você quer fazer o que com ele? Você quer, anular esse risco. Você não quer aquele risco dentro do seu ambiente de trabalho. Porém, quando esse risco ele não pode ser anulado, ele deve ser diminuído. Então, o EPI ele é importante para você reduzir a potencialidade daquele risco, né? Não tem como um cara ser um motorista de ônibus e não está exposto a ruído. Como é que ele vai estar lá na cidade, aquela barulhada toda é motor? Não tem como. Então, professor, então ele pode usar um protetor auricular? Não só pode, como ele deveria utilizar. Porque tem sim muito motorista de ônibus que sofre de otite, né? Tem até perda auditiva às vezes por causa do ruído, tá? Professor, por exemplo, da bota, o cara trabalha na floresta, no mato, seja onde for. Cara, não tem como não ter uma cobra, uma aranha, não tem como. O que você vai fazer? Então ele vai ter que usar um EPI para reduzir aquele risco, tá bom? Bom, quando nós falamos da NR6, nós vamos falar aqui, por exemplo, sobre a obrigatoriedade do fornecimento de EPI. Então, gente, não pode em nenhum setor, tá? Em nenhum local do Brasil, do mundo, do Pará, seja onde for, nenhum trabalhador deve pagar pelo seu EPI, tá? Quais são os casos que a gente vê muito na justiça aí, que são curiosos aqui em Belém? É o seguinte, o cara deu EPI para o trabalhador colocou o EPI, vamos imaginar um capacete ou alguma coisa, e não entra. Caramba, esse EPI, ele não tá legal na minha cabeça. E aí o cara tira o EPI, vai lá, né, com o gestor e fala, olha, meu EPI não cabe, tá? Então eu preciso do EPI do meu tamanho. É um direito dele pedir isso. Tá, deixou lá o EPI. E aí sabe o que acontece? Uma semana a empresa, não comprou EPI. Não comprou EPI para ele. Segunda semana a empresa não comprou EPI. Sabe o que o trabalhador faz às vezes? Ele, por conta própria, compra o EPI correto e utiliza. O certo é o trabalhador sofrer, né, o pagamento, passar pelo pagamento do que ele gastou com aquele EPI. Tá? Aí sabe o que acontece? Não, já está com o EPI, não é preciso. Aí quando o cara é demitido, ele entra na justiça, mostra as mensagens que ele mandou pedindo EPI, mostra as mensagens dizendo que o EPI não estava dando, e a empresa não tem nenhum comprovante que comprou EPI para ele. Aí ele vai dizer o quê? Que ele, por preocupação com a própria vida, ele teve que comprar o EPI. E ele não tinha dinheiro, ele teve que pedir empréstimo. Ou seja, ele vai ainda, né, o advogado dele vai deixar muito mais grandiosa a história, e ele vai ganhar na justiça, danos morais, né, entre outros, por causa do EPI. Outra coisa específica. Especificação de cada tipo de EPI. Professor, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, nessa obra, nós temos 10 funcionários. Sabe o que acontece aqui, professor? A gente nem tem muita pedra que cai, sabe? E a pedrinha é pedrinha, seixo que cai, nem machuca a cabeça. Eu não vou comprar capacete, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cuia de tacacá e vou botar na cabeça de todo mundo, com um fio. Porque já é o suficiente, né? A cuia de tacacá é dura, tá bom, usa aí. E aí cai pedra, ninguém se machuca. Ninguém nunca, professor, nunca ninguém sofreu nada aqui, tá bom. Aí o trabalhador sai do seu ambiente de trabalho e diz na justiça que o chefe dele usava uma cuia de tacacá para proteger a cabeça dele ao invés de um capacete. Lógico que ele vai ganhar na justiça. Sabe por quê? Porque todo o EPI, tá?
ele tem que ter um certificado de aprovação. Ele tem que ser específico. Ele precisa ter uma autorização, né, um registro de segurança. Então não dá para você às vezes, né, falar assim, não, isso aí eu vou fazer. Não, isso daí eu vou pedir para minha mulher, para minha mãe fazer. Não, gente. EPI é coisa séria, tá? EPI não é para você substituir ele por algo que é tão resistente quanto. Não, eu vou botar isso aqui que é até mais forte do que esse capacete. Não interessa. EPI só é bom quando ele tem o seu certificado de aprovação. O que é que a gente encontra por aí? Muita empresa, gente, importando materiais, né, para utilizar como EPI que não tem o certificado e a validação para aquela necessidade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, professor, será que um cara que tem... Vamos dar um exemplo aqui. O cara usa um capacete na moto, né? Que tem um selo de Inmetro, tá de autorizado. Ele não pode pegar esse capacete lá para a obra? Claro que não, gente. Porque cada certificado de aprovação, ele vai identificar para que aquele EPI pode ser utilizado ou não, tá bom? Isso daí, Martinha, é até bom para vocês, tá? Fiquem de olho aí nesses materiais, não vão ficar fazendo bota em casa, essas coisas todas, comprem tudo com certificado de aprovação, tá bom? Sim. Bom, assim como a empresa ela vai, né? Aqui está até escrito obrigações do empregador. Quais são as obrigações do empregador? Dar, né? A palavra essa é dar. Dar o EPI para o funcionário, tá? Principalmente capacete, luva, máscara, o que for, ele precisa dar isso, né? Nessa época da Covid-19 teve, né, esse discussão toda que envolveu a máscara N95, porque não tem EPI, muita gente reclamando, e o empregado, gente, quando ele se encontra no seu ambiente de trabalho e não tem EPI, ele pode se recusar a fazer a sua atividade laboral. Então, vocês como enfermeiros chegando no hospital e alguém falando, olha, enfermeira, não tem máscara, não tem luva, e já que é um material para o cotidiano, você vai falar, olha, não tenho como fazer, então, nenhum procedimento. Porque na enfermagem praticamente tudo se usa luva. Não tem como fazer procedimento. Professor, mas vão mandar o senhor embora. Bom, podem até me mandar embora. Mas que eles vão responder por isso. E uma coisa eu digo para vocês. Empresa, gente, que faz isso, não é apenas o trabalhador que vai lá querer dinheiro da empresa. A empresa pode sofrer sanções, multas, né, do Ministério do Trabalho, né, entre outros exemplos. Então, você pagar indenização para o trabalhador não é a única coisa que a empresa pode passar. Obrigações do empregado é utilizar o EPI. Né? Já que o EPI está aí, você precisa utilizar e, principalmente, né, cuidar do seu EPI. EPI não é capacete, não é para ficar fazendo desenho, né? Ah, eu vou assinar aqui no capacete. Ah, e tem gente que quer tirar, se vocês forem olhar o capacete de obra, quando a gente tira o capacete, dentro ele tem igual uma telazinha branca que não deixa o capacete encostar na cabeça, né? Que é justamente para caso caia uma pedra, não cause um impacto direto na cabeça. Tem gente que tira, aquilo quebra. Então, um empregado, ele tem que cuidar do seu EPI, tá? Só lembrando, gente, que eu vou dar um exemplo para vocês. Na construção civil, cada trabalhador, arquiteto, engenheiro, mestre de obras, seja qual for, ele pode ser identificado pela cor do seu capacete, tá? Ou seja, ainda tem mais isso. Então, lá na obra, ó, capacete branco, engenheiro, capacete amarelo, tal, capacete preto, tal. Então, a gente vai ter também essa determinação envolvendo os EPIs, tá? E aí, gente, existe um certificado de registro do fabricante, né, que eu já falei isso para vocês, né, quando fabricado aqui, e nós temos o certificado de registro de importador também.
E aí há uma importância do controle do fornecimento de ECPI. Por exemplo, você não pode dar hoje um capacete para um trabalhador e falar assim, cara, se esse cara passar 20 anos aqui, ele já está com o EPI dele na mão. Não é assim. Primeira coisa ao se dar o EPI é ver se aquele EPI tem uma data de validade. Ou o que é que ele diz, né? Porque às vezes você tem um óculos de proteção contra algum elemento e lá na caixa que veio EPI está escrito que aquele EPI ele passa a perder a sua eficácia depois de 500 horas de uso. Então, 500 horas, o que é que o dono da empresa faz? O cara trabalha 4 horas por dia, então 500 dividido por 4 vai dar tanto. Então, isso vai dar aproximadamente 1 ano. Então, daqui a 1 ano eu tenho que trocar esse óculos. Tá bom? Ainda sobre NR6. Equipamentos de proteção individual, EPI, estabelece e define os tipos de EPIs que as empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as condições de trabalho o exigirem, né? Sempre que as condições de trabalho, exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Desculpa, estou com soluço. A fundamentação legal, ordinária e específica que dá esse embasamento são os artigos 166 e 167 da CLT. Tá? Bom, gente, outra NR também muito conhecida por nós, profissionais da saúde, é a NR7, que é, né, o famoso PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Tá bom? Então, olhem só, quando a gente pensa em PCMSO, é quando a gente vai falar e comentar a respeito daqueles nossos exemplos de exame admissional, periódico, mudança de função, entre outros, tá? A gente já vai dar continuidade, eu vou só parar aqui a gravação rapidinho, vou pegar um copo de água, tá? 1 minuto, só 1 minuto. Já tá os ventiladores aí, professor? Já, ali no fundo da sala já tem um ventilador ali grande. Bora ver, né? Mas a gente vai ficar aqui no ar-condicionado mesmo. Vamos continuar aqui falando sobre o nosso PCMSO, tá bom? Bom, o PCMSO, gente, ele é uma responsabilidade do empregador, né? O que é que acontece? Muitas vezes o próprio empregado, ou seja, aquele que trabalha, ele fica preocupado, né, sobre o seu estado de saúde. E curiosamente, às vezes, quando um empregado ele vai em algum ambiente procurar por uma vaga de trabalho, algumas empresas pedem para ele uma coisa chamada de ASO, né? O que é o ASO? É o Atestado de Saúde Ocupacional, tá? E quem emite o ASO precisa ser um médico do trabalho. Em São Paulo, uma vez, houve uma denúncia, né, de um local aí que estava emitindo o ASO, né, para pessoas que as pessoas nem faziam nenhum exame. Então, às vezes, tinha gente que estava com lesão e que pagava, e se eu não me engano, gente, pagava R$20 pelo ASO, né? Então, a empresa contratava, o funcionário já tinha uma lesão prévia, mas ele comprou um ASO dizendo que ele estava bem de saúde. Aí, quando ele começava a trabalhar, ele falava que ele estava sentindo uma dor e falava o quê? Falava na justiça que ele tinha adquirido aquilo no ambiente de trabalho, né? Ou seja, ele agia de má fé para ganhar dinheiro da empresa. Vamos lá. A competência do PCMSO é do médico coordenador do programa ocupacional, né? Ou seja, o médico do trabalho. Dentro desses exames, desse controle todo que nós temos aqui alguns exames médicos que são muito famosos. Primeiro, exame admissional é aquele que todo trabalhador ele tem que fazer no início
da sua atividade laboral, acabou de ser contratado, vai fazer exame admissional, tá? Exame médico periódico, que ele precisa constantemente estar vendo como se encontra a saúde ocupacional. Retorno ao trabalho, né? Passou 30 dias afastado, precisa fazer um exame de retorno ao trabalho. Mudança de função. Professor, mas ele trabalhava ali, ó, carregando fardo de alimento o dia todinho. E agora ele trabalha numa sala com ar-condicionado. Não interessa. Mesmo que ele saia de uma função, entre aspas, que exige mais dele, para uma que exige menos, mesmo assim ele precisa fazer. E o exame demissional, que é para a gente ter certeza que aquele trabalhador, ao sair do ambiente de trabalho, não está carregando nenhuma sequela, né? Não possui nada ao contrário da saúde. Aqui está escrito a emissão do ASO, né? Como eu falei para vocês, o médico do trabalho, ele vai emitir o teu atestado de saúde ocupacional, né? É um documento, né, que ele vai te entregar e ele vai falar, olha, uma cópia é sua e a outra cópia fica com a empresa, tá bom? Perdão, essa parte que envolve exame admissional, periódico, mudança de trabalho, mudança de função e demissional, eles são um padrão dentro do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Mas eles não necessariamente são os únicos. Se o médico ele acha importante agora, lá na empresa, botar todos os trabalhadores para fazer sorologia para a Covid-19, ele pode pedir, né? Por quê? Porque ele vai justificar que a Covid-19, se a gente tiver um trabalhador doente, a gente pode colocar em risco todos os outros trabalhadores. Tanto que existem muitas empresas aí, hoje em dia, que estão voltando, estão fazendo teste em massa dos seus funcionários, tá bom? Gente, alguma pergunta aqui do PCMSO? Acho que não, né? Bom, NR8, ela aborda já a característica de edificações, né? A gente sabe que existem muitos profissionais que trabalham com a saúde do trabalhador, médico, engenheiro, fisioterapeuta, enfermeiro, e aqui nós vamos ter uma especificação que já não é muito assim a propriedade do enfermeiro, mas que o enfermeiro ele precisa saber quando ele está trabalhando como enfermeiro do trabalho, tá? Essa NR, ela vai falar dos requisitos mínimos de segurança e conforto. Porque, gente, não interessa se você tem uma sala, uma estrutura de concreto firme, forte, não vai cair, mas e o conforto, né? Não adianta nada o cara fazer aqueles famosos galpões e o cara cozinha lá dentro de tanto calor, por exemplo, tá? Nessa NR, quando a gente fala de edificações, o que é que a gente vê muito por aí, né? A gente fala sobre a circulação, né, de pessoas, pisos, escadas. Olha, só para vocês terem ideia, gente, NR8, quando a gente fala de escada, a gente fala até da distância de um degrau para o outro, a altura do degrau, rampas. Por exemplo, ó, você quer ligar um ponto A ao ponto B, né? O ponto A ao ponto B tem 30 metros de distância. Então, olha só que coisa curiosa. Se a gente olhar o ponto A e o ponto B aqui, e a gente descer um pouco o dedo aqui, a gente tem um ponto C, né? A gente faz o que aqui? Um triângulo. Então, se a distância entre o ponto A e o ponto B é de 30 metros, né? Qual é o ângulo que a gente tem aqui? Então, será que essa rampa ela tem que ser construída direto ao ponto B? Ou ela tem que ser aquele tipo de rampa que sobe, vai para o lado, sobe, vai para o lado e sobe, né? Então, isso tudo são coisas batidas lá na NR8. Então, é como eu digo para vocês, é muito fácil você chegar agora, vou construir uma lanchonete de 2 andares.
e põe lá uma escada com um ângulo alto diferente, degrau diferente, e aí acaba que quando bate a fiscalização, muitas vezes não é aquele padrão de segurança, tá bom? Bom, outra coisa também é proteção contra intempéries, né? As intempéries são relacionados às características do meio ambiente, né? Som, ruído, a própria potencial de chuva, né? E aí há a obrigatoriedade da observação de novas técnicas, impermeabilização contra a umidade, o isolamento acústico, proteção, contra insolação, ou seja, a gente percebe na NR8 características de engenharia pura, tá bom? Olhem só, aqui, gente, só por curiosidade, nós temos as NBRs, né, que são as normas brasileiras, que falam sobre a manutenção de edificações, manual de operação e manutenção das edificações, com a legislação de parâmetros de dimensionamento, né, de metros, quantos centímetros e tudo mais. Não é algo que a gente trabalha, tá bom? Tipo, a enfermagem, ela é limitada nesse aspecto. Quando você tem, por exemplo, um caso desse que envolve algum problema de edificação, onde você encontra um risco ocupacional ou que teve um acidente de trabalho, muitas vezes a empresa ela contrata um perito, né? Esse perito ele vai até um ambiente de trabalho e vai fazer todo o estudo do acidente. E aí, se ele perceber que não teve nada a ver, foi um acidente mesmo que não teve nada a ver com a edificação, aí ele vai para a justiça e a empresa vai tentar defender arduamente que não teve nada a ver com a edificação. Agora, se tiver a ver, o perito vai dizer para o dono da empresa: olha, meu amigo, realmente foi a tua edificação. Isso aí vai dar bronca para ti. Aí o que é que ele vai fazer? Ao invés dele ir para a justiça brigar, se ele for esperto, ele não vai fazer isso, porque ele vai gastar tempo e dinheiro. Ele vai logo tentar o quê? Negociar com o trabalhador. Não, vamos fazer o seguinte, vamos negociar então aqui. Ó, aconteceu isso, negocia, pronto, acabou a causa, tá bom? Bom, NR9 é uma NR também famosa, né? Ela aborda o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, palavra famosíssima pela sua sigla, PPRA, tá? Gente, o PPRA, ele é um conjunto de manobras utilizadas para incentivar o dia a dia seguro do trabalhador. Então, por exemplo, aqui na imagem você está vendo o quê? O cara está segurando um quadro do PPRA dele e ele está pensando o quê? Cara, aqui nesse pedaço, olha, tem muita queda de material aqui. Aqui, de vez em quando, tem fio descascado, porque é obra, né? Sempre vai ter. Então, eu vou botar uma placa aqui, um aviso, que é para chamar a atenção do trabalhador para sempre colocar sua luva e seu capacete a partir daqui. Beleza. Isso daí é um programa de prevenção de riscos ambientais. Tá bom? Olhem só. No PPRA, todos os empregadores são obrigados a elaborar. A gente está falando do quadro, né, de prevenções, tá bom? Prevê os riscos existentes e propõe medidas saneadoras, ou seja, que vão tentar limpar esses riscos ou amenizá-los. Estabelece diretrizes e parâmetros mínimos para o PPRA e estabelece uma estrutura mínima. Se a gente for pensar, gente, tudo que a gente está falando até agora, né, ela é englobado dentro da saúde do trabalhador. Até parece coisas repetitivas, né? Pô, a gente falou de PCMSO, agora de PPRA, né? Parecem coisas parecidas, mas tem suas diferenças. Um ali está falando de exame, outro aqui já está falando de medidas mais específicas, tá? Então, olhem só. Estabelece uma estrutura mínima, por exemplo, o planejamento anual de metas, prioridades e cronograma.
Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você tem aqui uma estrutura de trabalho com vários enfermeiros. E hoje você tem um grande número de enfermeiros que estão sendo afastados do ambiente de trabalho por causa do estresse ocupacional. E aí, só esse ano de 2020, que ainda nem terminou, você já teve 15 enfermeiros afastados por causa disso. E olha que o ano ainda nem acabou, né? Então, olha o que é que você determina. Nós vamos agora identificar, prever os riscos, né, existentes para aquele enfermeiro estar adoecendo. Vamos propor as medidas saneadoras e nós esperamos que no ano de 2001 até agosto de 2021 a gente apresente apenas 5 enfermeiros afastados por estresse ocupacional. Professor, isso daí é uma coisa tão, né, besta. Isso daí é importante a gente fazer. O que é que está escrito lá naquela primeira frase? Todos os empregadores são obrigados a elaborar. Então, quando a fiscalização bate lá, e principalmente quando ela quer fiscalizar só a parte de segurança do trabalho, a primeira coisa que eles vão pedir é: quero ver o PCMSO, quero ver os exames de todos esses trabalhadores, se eles têm mesmo, e quero ver seu PPRA. Quero ver quais são suas medidas, o que é que você quer para o ano de 2021, como é que está organizado, o que é que está sendo feito para modificar. E aí o cara vai lá, mostra tudo, ou se ele não tiver, quebra a cara, né? Bom, estratégia e metodologia de ação, né? Como você vai agir, isso está definido. Forma de registro, manutenção e divulgação dos dados, a periodicidade, né, da forma de avaliação, e aí você vai pontuar tudo isso no documento, medidas de controle, níveis de ação, o monitoramento. Quem é que vai fazer esse monitoramento? Olha, gente, em cada área específica, nós vamos eleger um funcionário que vai ficar responsável por toda semana passar o que aconteceu, as necessidades, o que é que precisa mudar. Perfeito. Registro de dados, informação, responsabilidade. Ou seja, o PPRA nada mais é do que realmente a documentação formal do que você quer que modifique, de quais são os seus planos, o que é que você espera de 2025, por exemplo. Tem empresa que faz projeção de 5 anos, de 1 ano, de 10 anos. Então, daqui a 5 anos eu espero que nenhum trabalhador tenha nenhum acidente de trabalho. É importante isso? Claro, porque os objetivos, eles impulsionam a empresa, o empregador e o empregado a tentarem alcançar aqueles níveis, tá bom? Bom, NR10 fala sobre instalações e serviços em eletricidade, né? Não é uma área específica da enfermagem, né, logicamente, mas, como eu disse para vocês, é uma NR que é de importância, por exemplo, o enfermeiro do trabalho conhecer, né? O que é que a NR10 ela nos permite conhecer? Por exemplo, condições mínimas de segurança para com instalações elétricas. Lá vai se preocupar como exposição de fios elétricos. Vocês lembram daquela imagem que a gente mostrou quando a gente falou de atos e condições inseguras? E eu perguntava para vocês, gente, o que que são atos? O que que são condições inseguras? Aparecia aquele fio do ventilador ligado, né, incorretamente, expondo o indivíduo a levar um choque. Quem fiscaliza e aborda aquilo é a NR10, tá? Equipamento de utilização de energia elétrica, né, serviços seguros, a qualificação do pessoal que lida com isso. E outra coisa importante, em ambiente de trabalho que envolva o manuseio de instalações elétricas, é necessário ter um corpo de funcionários treinados com primeiros socorros, né? Inclusive isso, gente, é uma coisa que tem crescido muito no Brasil, porque agora, pelo que eu li, todo professor, o ambiente de ensino, ele tem que ter seus professores treinados em primeiros socorros, tá? Eu ainda vejo isso pecar muito, ou seja, ainda vejo muitos locais onde isso não existe, mas deveria existir. Bom, eu digo para vocês que sempre há uma revisão e atualização dessas normas, né? Porque
Por exemplo, agora a gente tem lidado com muito mais aparelhos, né? Maquinário elétrico, né? Então, isso cada vez mais vem situando o trabalhador a um risco novo. E é sempre preciso uma revisão, atualização dessa norma, tá? Bom, vamos agora falar sobre a NR11, e ela fala do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Se a gente for perceber, a NR11, ela nos lembra um pouco o quê? Né? Quando a gente fala de manuseio de materiais, transporte, né, a movimentação, a gente lembra um pouco sobre ergonomia, né? Mas ela não fala só sobre isso. Ela fala principalmente sobre a organização de materiais. Então, se vocês olharem essa imagem dessa moça perto dessa empilhadeira, a gente percebe que a empilhadeira ela precisa ter o quê? Uma luz de advertência que mostra que aquela empilhadeira ela está em movimento, né? Ela precisa ter um protetor de cabeça, né? Ela precisa ter aquela sonorização de ré, né? Vocês já viram aqueles caminhões quando dão ré? Parece alarme de moto, né? Fica faz aquele barulho imenso. E outra coisa que ela fala também é sobre essa imagem que a gente tem aqui desse boneco levantando uma carga do chão, né? Nós, enfermeiros, gente, dificilmente realizamos esse mecanismo, né, de manter a coluna reta para pegar, sustentar e transportar um peso qualquer. Na maioria das vezes, o que é que a gente faz? A gente simplesmente abaixa e carrega. Logo abaixo dessa imagem, a gente vê como se fosse vários modelos, né, de organizadores. E quando a gente fala de armazenagem de material, a gente tem que entender que, por exemplo, para armazenar combustível, nós temos uma regra. Para organizar caixas, nós temos uma outra regra. E tudo faz parte da NR11, tá bom? Bom, a NR11, ela fala sobre a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras, principalmente sobre a carga que elas devem receber e principalmente transportar, tá bom? Fala sobre inspeções de cabos de aço, correntes, ganchos, roldanas e cortas, além do transporte e armazenamento de sacas, armazenamento de materiais, peso do material, distância e acessos. Então, gente, olha só, é curioso, né, até engraçado, porque olha só, tudo, né, que envolve a segurança do trabalhador. Olhem só as mínimas características que a legislação pede nos ambientes de trabalho. E a gente pensa assim, cara, como é que mesmo com tudo isso, a gente ainda tem muito acidente de trabalho e muito risco ocupacional, muita doença do trabalho e acidente de trabalho, né? É para a gente perceber que mesmo com uma legislação que aborde tantas coisas, infelizmente o indivíduo ele ainda assume uma responsabilidade muito grande sobre seus atos, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre a NR12, máquinas e equipamentos, tá? Bom, ela estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas pelas empresas em relação à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, visando a prevenção de acidentes de trabalho. A fundamentação legal ordinária específica que dá embasamento jurídico à existência desta NR são os artigos 184 e 186 da CLT, tá? Então, quando a gente fala da NR12, a gente está falando literalmente do processo de segurança do seu maquinário, né? Manutenção, operação direto das máquinas dentro do ambiente de trabalho, tá bom? Então é assim, a empresa, gente, ela não pode, tá?
ela não pode depender da fala do seu trabalhador quando uma máquina precisa de conserto de algum ajuste. Então, não dá para o trabalhador, para o empregador ficar assim, ó, 5 anos que essa máquina está aí, nunca ninguém reclamou e agora deu problema, a culpa não é minha, ninguém reclamou nada. Gente, não existe isso. O empregador, a empresa, sempre deve fazer progressivamente a manutenção das suas máquinas. Sendo que toda máquina, quando ela vai seja instalada, ela costuma ter um período, né? A garantia às vezes fala, você precisa a cada 1 ano fazer a manutenção, trocar tal peça, e é muito importante que as empresas elas possam revisar e respeitar isso, tá bom? A NR12 estabelece os seguintes critérios. Os pisos devem ser limpos, livres de óleos e outras substâncias. A faixa entre as partes móveis de máquinas deve ser de 0,7 metros, né, 70 centímetros, a 1,30 metro. A distância mínima entre máquinas, né, tem outras máquinas perto, deve ser de 60 centímetros a 80 centímetros. E as vias principais de circulação devem ter uma largura mínima de 1,20 metro. Gente, o enfermeiro do trabalho não vai andar com uma trena, né, no ambiente medindo tudo para ver se está sendo respeitado ou não essa distância. Isso vai ser uma responsabilidade da parte de engenharia do trabalho, tá bom? As máquinas e equipamentos devem ter dispositivos de acionamento, tais que seja acionado ou desligado na posição do operador, não esteja em zona de perigo, possa ser acionado ou desligado por outro operador em caso de emergência, não possa ser acionado ou desligado acidentalmente, né? Ou seja, a máquina não pode ter algo que tu faz isso aqui, bateu com o braço, desliga ou liga, tá bom? As máquinas e equipamentos devem ter suas transmissões enclausuradas. O que é isso, professor? Transmissão enclausurada? Gente, a marcha de um carro, ela é uma transmissão, né? Quando a gente olha a transmissão, é um maquinário que troca a posição. Se a gente deixa aquilo exposto, o cara pode prender um dedo, o cabelo de uma mulher pode ficar preso ali. Então, elas precisam ser enclausuradas, precisam ser guardadas muito bem para diminuir, né, esses riscos em potenciais. Olhem só, pessoal, alguns exemplos aí, né? É uma máquina já aparentemente bem antiga, né? Então, o indivíduo aqui está bem exposto. Olha, outra máquina, o pessoal utilizando aqui na agricultura, né? O indivíduo ele está moendo uma espécie de galho, né? Não, acho que não é cana isso. E bem aqui, olha, se vocês perceberem, isso aqui causa está enclausurado, né? Esse maquinário todo para evitar cair, prender uma peça de roupa e tudo mais. Olhem só. Aqui um outro exemplo, gente, do maquinário exposto. Isso aqui, né, são correntes que andam numa velocidade X, aqui um motor, né? E se a gente tiver aqui, prender o dedo, prender um pedaço de roupa, facilmente acontece um acidente de trabalho, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar algo? Francimeire, Thiago Lander, Kate Laine, Martinha? Não? Anotando tudo, professor. Então, olhem só, gente. Eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Mas é só para vocês não esquecerem. Mas não percam o meado que a gente vai fazer as nossas visitas, né? Como eu digo para vocês, nosso último horário sempre é para poder juntar tudo para fazer nossas visitas. Então, nossas aulas vão até 4h30. Nós temos 36 NRs e eu dividi em 12 NRs por aula,
né, para a gente concluir as NRs. Então, nós terminamos hoje as 12 primeiras. E o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Vocês perceberam que agora, nessa parte introdutória, a gente viu NR para tudo. Estrutura física, elétrica, maquinário, né, a própria saúde do trabalhador, né, o programa de saúde, PPRA. Então, nos mostra que se as 12 primeiras fizeram, né, um aparato muito grande, vocês imaginam as outras 24. Quanta especificidade nós vamos ter na segurança do trabalhador, né? E um dia, quando vocês forem enfermeiros do trabalho e vocês forem fazer um concurso, que todo mundo quer fazer um concurso, lá eu quero fazer um concurso para o tribunal, né, regional, quero ser enfermeiro do trabalho do tribunal regional, né? E aí vocês vão precisar sim saber muito bem a legislação que envolve essas NRs, tá bom? Independente de serem tão ligadas à saúde ou não, tá? Lembrem-se que o que vai variar o bom profissional, principalmente aquele que vai alcançar um nível de concurso, é o conhecimento específico, tá bom? Gente, alguém quer falar mais alguma coisa antes de finalizar? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Arielle quer falar alguma coisa? Marta, diga. Professor, o senhor poderia estar passando algum exercício para a gente, porque funcionou com a professora Elisângela e com a professora Estela. Tipo assim, Sim. eles passaram 1, 2, 3 conteúdos. Oi, Marta, desculpa, acho que eu não estou te ouvindo direito agora. Só ouvi até a parte do exercício, mas não tem problema nenhum. Eu vou ver se eu tenho aqui uma parte de exercícios que envolvem vários aspectos da saúde do trabalhador, e aí eu vou ver se eu passo para vocês, tá bom? Aí qualquer coisa, Marta, tu me lembra Assim, depois. professor, uns exemplos aí de como possivelmente seria essas. Não se preocupem, eu vou ver se qualquer coisa, Marta, tu até me lembra pelo WhatsApp, mas eu acho que agora eu tenho aqui no meu pendrive, vou logo procurar e qualquer coisa eu passo para vocês, tá bom? Mas não se preocupe, saúde do trabalhador é muito bacana de estudar, não existe nada muito complicado aí, tá bom? Gente, então, olhem só, fiquem com Deus, tá? Até segunda-feira que vem é feriado, né? É dia 7 de setembro, né? Então, nós não vamos nos encontrar. Depois do dia 7, a gente tem já 14, 21 e 28, né? Que já vai ser a semana de prova de vocês. A prova de vocês é 28? É dia 28 ou dia 21? Vocês lembram de cabeça? 21. Ai, 21. que medo! 21, então 7 é feriado, 14 já é revisão da prova de vocês. E aí dia 21 é a prova, tá bom? Não se preocupe, não é preciso ter medo, não sou carrasco, nem tô aqui para pregar nenhuma pegadinha em vocês, tá bom? Vai dar tudo certo, né? Vai sim, e quando a gente voltar presencialmente, Obrigada, a gente vai fazer professor. um café da tarde para comemorar, a Nissa vai trazer um pão, né? A Kate Pão vai trazer um integral com salgadinho, linhaça sou tudo. eu, já que é o momento jabá, então Pronto, a Mary vai trazer um pastel, né, Mary, lá do Arthur Bernardes. Pronto, vai estar tudo uma paz do Senhor. Então tá, gente, fiquem com Deus, tá bom? E até a outra semana, tá? Um grande abraço. Um abraço, professor. Obrigada. Nada, tchau, De tchau. bom, professor, tudo de bom.